Boa noite, tudo bem? Bom, eu sou a Gabriela Monteiro, sou psicóloga, trabalho com a abordagem TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Quando a Luísa me convidou, eu falei, bom, eu acredito que essa seja emoção e comportamento, que é o que mais a TCC preza, seja a melhor abordagem, a melhor palestra para a gente se falar aqui, porque grande parte dos meus pacientes, amigos, e na verdade quando a gente tem essa troca em qualquer lugar, inclusive vi muito aqui também, né, tem essa dúvida dessa diferença do que é a emoção e o comportamento, tá? Antes de eu começar aqui a palestra em si, só contar uma curiosidade, há 2 anos atrás, quando eu conheci o Recanto, na verdade eu namorava ele, em via de rede social, né? O meu consultório é aqui na cidade de Dutra também, então eu namorava ele, só que nunca me dava coragem de vir, assim, que é engraçado, né? A gente tem o sentimento de querer vir, mas não tem o comportamento de vir, né? E aí, dia 17 de janeiro de 2024, meu pai faleceu, dia 22 de janeiro, eu acho que foi a primeira, talvez, palestra do ano, eu luto na visão espírita. Eu falei, opa, é agora, né? Eu preciso ir. Desde então estou aqui. Bom, iremos falar hoje de emoção e comportamento, como sentimos e como agimos. Vocês sabem a diferença do que é emoção e o que é o comportamento? Quando vocês me olham ou olham assim para os lados, vocês sabem o que essa pessoa está sentindo? Muitas vezes a gente só vai deduzir no comportamento. Quando ela se comporta de alguma forma, a gente deduz o que ela está sentindo. Só que é uma dedução, né? Na verdade, não é o que a pessoa sente mesmo. Sentir não é o mesmo que agir. Sentir raiva não significa machucar alguém, né? Sentir medo não significa desistir. Sentir tristeza não significa se anular. Eu sempre dou o exemplo dentro de sessão para os meus pacientes, desde os pequenininhos até os adultos, esse exemplo sempre cabe. Fui mandada embora do meu trabalho, fiquei pilhada, com muita raiva, senti ódio porque fui mandada embora. O meu comportamento foi parar no bar, beber, e aí peguei o meu carro, dirigi, bati o carro. A situação foi ser mandada embora, o meu sentimento foi raiva, e o meu comportamento foi pegar o carro embriagado e bater. E a consequência foi o bater. E aí eu dou uma outra hipótese, que é: fui efetivada, estou muito feliz, radiante, era aquilo, são as respostas às minhas orações. Parei no bar para beber, peguei o carro e bati. A minha emoção, a situação era: fui efetivada, era o que eu queria. A emoção era boa, né? Que a gente tem essa mania de colocar o bom e ruim. A emoção era boa, estava muito feliz. O meu comportamento foi pegar o carro, bater. Então, na verdade, o que vocês entendem que foi o errado? Foi o que eu senti? Não. Foi o comportamento. Então, muitas vezes a gente ouve que sentir é errado. Não pode ficar triste desse jeito, porque você não vai ficar doente. Não pode ter ódio, e que, na verdade, não é o sentimento errado. O que vai ser o errado é as nossas escolhas de comportamento. E que a gente sempre se confunde muito, né? Eu vejo nas palestras aqui, muitas pessoas, elas confundem, né, o agir do sentir. E que, na verdade, isso que vai fazer com que o modelo cognitivo... o modelo cognitivo da TCC, ele vai ensinar pra gente que o quê? Sempre vai existir a situação é o ambiente, isso daqui é uma situação. Então, eu estou aqui, tudo isso que está acontecendo é uma situação. Eu tenho como modelar, controlar tudo o que eu faço, não o que o outro faz. Então, a pessoa levantar ali não faz parte do meu controle. Agora, eu levantar ou eu sentar, sim. Então, toda a situação é isso que está acontecendo. A segunda etapa é o pensamento. Sempre que acontece algo, a gente olha para aquele algo e a gente pensa alguma coisa. Vocês acreditam ou vocês acham que a gente controla pensamento? A gente controla o que a gente pensa? Não.
A gente não consegue. A gente consegue modelar, né? A gente consegue direcionar aquele pensamento, né? Exemplo que eu aprendi muito aqui, né, no centro, que é fé e equilíbrio em todas as direções. A gente direciona aquilo. Então, o pensamento ele pode vir, qualquer pensamento, desde os mais ruins para os mais bons, e eu consigo coordenar ele, modelar, mandar embora, né? Uma vez eu fiz uma meditação que falava, deixa esse pensamento ruim vir também, né? Centraliza ele, entende ele e manda ele embora. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, o pensamento a gente não tem um controle, né, sobre ele. Ele vai vir, a gente tem um controle de mandar ele embora. O terceiro é a emoção. Sempre vem situação, pensamento e a emoção. E a emoção aí é onde a gente acaba se perdendo, né? Porque, e aí quando eu estou muito bravo, eu estou com muita raiva, eu acabo batendo pé, xingando, andando, tratando mal alguém. Então a gente se confunde aí nessas duas últimas etapas. Emoção, acho que todo mundo sabe mais ou menos, eu sempre brinco lá com os meus pequenininhos no consultório, que é o Divertidamente. Esse filme, gente, todos os adultos também deveriam assistir, porque ele é muito bom, ele explica tudo o que são as emoções mesmo, né? A raiva, a tristeza, a ansiedade, inveja, isso tudo é uma emoção. Emoção não é comportamento, emoção é o que a gente sente. Exemplo, vocês me olham, vocês sabem o que eu estou sentindo? Não. Quando eu olho para vocês, eu não sei o que vocês estão sentindo. Então, emoção, num todo, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu cresci ouvindo que eu não poderia sentir raiva. Não pode sentir raiva. Eu já ouvi que eu não podia sentir raiva porque é isso que dava doença. Isso que dava doença. Ai, aquela pessoa está com câncer. Ai, mas ela passou a vida inteira sentindo raiva das pessoas. E que, na verdade, a gente afasta. Todo mundo sente raiva. Inclusive, é até bom sentir raiva. Porque é uma emoção, né? O sentir, e aí é isso que eu quero que vocês entendam. O sentir não tem nada a ver com comportamento. Então, sentir, eu posso sentir tudo. Quando a gente está ali com uma criança que está brava, com raiva, e a gente fala, não pode sentir raiva, a gente oprime ela, né? Ela pode sentir raiva, deixa ela sentir raiva também. Inclusive, depois de 8, 9 anos de terapia, eu inclusive aprendi que eu me lido melhor com a raiva. Eu consigo me acalmar, olha que engraçado, eu consigo enxergar alguns comportamentos e alguns sentimentos e traumas quando eu estou ali naquele período da raiva, assim. Então, e tenta receber todas as emoções, que elas são válidas, tá? E agora, o comportamento, que é onde a gente sempre vai fazer errado, né? Que eu estou com raiva e eu vou tratar o outro mal. Eu estou com raiva, eu vou sair batendo a porta. Ou estou com ódio, vou fazer alguma coisa. Eu lembro que em uma das palestras, uma pessoa estava falando de alguma coisa, acho que foi sobre alguém matou o filho, como que essa raiva dessa mãe, como essa mãe, né, trata essa raiva, que a mãe falou que estava tudo bem, que ela perdoava o outro, e as pessoas, né, teve uma pessoa que falou, não, como que pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é engraçado como a gente coloca o nosso comportamento no outro. Eu quero me comportar assim, eu me comportaria assim, então é inadmissível aquela pessoa perdoar e ficar tudo bem, sendo que para mim não está tudo bem. Então, a gente tem essa mania de comportamento. Então, tá dando para entender o que é cada coisa? E o quanto é importante a gente entender o que é cada coisa para a gente conseguir, dentro de uma situação, a gente conseguir realmente saber se comportar. Porque o comportamento ele é o que vai fazer estabilizar ou instaurar o caos, né, nas coisas, nas situações. Então, se eu estou muito feliz e opto por fazer ou ter um comportamento que seja latente, que seja legal, vai dar tudo bem. Agora, as emoções a gente precisa de fato tratar de uma forma com que elas não nos crucifiquem depois, tá? Tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Não?
Agora, sobre cuidar das emoções. Eu aprendi muito, tenho uma relação muito doida, eu falo que é doida, mas de uma forma positiva, com a minha espiritualidade. Eu aprendi nesses 2 anos aqui na casa que a gente precisa muito entender isso, entender o que a gente falou, aquelas 4 coisas, para a gente de fato conseguir talvez evoluir, ser o melhor, fazer o melhor, né? Porque as emoções, elas são as coisas que nos movem. A gente é feito de emoção. Só da tarde para cá eu já senti tantas coisas, né? Agora, nesse momento, eu também estou sentindo tantas coisas. Então, a gente precisa aprender o que são as emoções para evoluir. E por muitas vezes a gente busca a evolução espiritual somente acreditando que será tudo muito lindo, né? Tudo muito só com emoções boas. Seremos completamente felizes para sempre. Não é, eu acredito que, inclusive, que a gente passa por muitas batalhas espirituais que nos geram muitas emoções para fazer com que a gente evolua, né? E aí eu coloquei algumas coisas sobre evoluir. O autoconhecimento, eu saber o que eu sinto, como eu sinto, qual emoção eu lido melhor, como eu lido também, porque foi como eu disse, por muito tempo eu achava que a raiva era muito ruim, eu sempre tive entre os meus irmãos e minha família, talvez até pelos meus amigos, eu sempre tive a fama de ser a mais brava, a mais grossa, e eu achava que isso era ruim, num total ruim, né, de eu ser brava. E aí eu fui entender que não, que talvez eu precisava saber lidar com essa braveza para eu conseguir linkar com o meu comportamento, para eu conseguir consertar alguns comportamentos, porque o estar ali brava não quer dizer que eu vou tratar alguém mal, né? Então a gente precisa se autoconhecer dentro disso e dentro das nossas emoções, saber o que é o quê, porque eu não sei se vocês já teve algum episódio na vida de vocês que vocês não conseguiram distinguir o que estava sentindo. Então, assim, é pensar, nossa, mas o que eu estou sentindo agora? Na verdade, eu acho que muitas vezes na nossa vida a gente não sabe o que a gente está sentindo. Porque, na verdade, a gente não é falado, né? A gente não conversa isso com os nossos pais, o que é sentir raiva, o que é sentir tristeza, o que é sentir felicidade. Inclusive, tem muitos pacientes que eles não lidam bem com a felicidade. O estar feliz para ele é um sinônimo de suspeita. Por que eu estou feliz? Por que está dando tudo certo? Por que eu estou feliz? Será que era para eu estar feliz desse jeito? Então, a gente precisa falar sobre emoções também. Principalmente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos pais, porque, na verdade, eu acho que a gente vem, né, talvez aí a minha geração vem de uma geração que está um pouco mais acessível, né, às terapias, é mais falado as emoções, então conversar com os nossos pais também, com as pessoas mais velhas sobre o que são emoções, o que eu sinto, como eu sinto, por que eu sinto, né? Então o autoconhecimento eu acho que é o primeiro passo que a gente consegue entender, e buscando também tanto essas palestras, né, no centro, buscar psicoterapia, rodas de conversa também fora daqui, os CAPs, inclusive os CAPs da região, tem muitas rodas de conversa. Aqui toda segunda acaba que é uma roda de conversa, às vezes a gente não troca muito, né, por vergonha, mas eu acho que eu estive aí primeira vez que eu estou aqui, né, então eu estive muito aí, então por vergonha às vezes a gente não fala, mas é gostoso ter essa troca, né, porque a gente acaba falando sobre isso. Então o autoconhecimento é exatamente isso, buscar de fato entrar lá dentro, né, desse quarto bagunçado que é a nossa vida, porque na verdade é um quarto bagunçado, só que a gente sabe onde está a sujeira, a gente sabe onde está a bagunça. Eu sei onde está. Eu posso comprar o tapete mais bonito e colocar dentro desse quarto, mas no fundo eu sei. E que na verdade é que importa saber, né? Falando um pouquinho de autoconhecimento, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse aspecto, porque hoje em dia as crianças ou as pessoas mais novas, elas têm muita dificuldade de entender quando ela pode abrir um sentimento, né? Então, assim, é muito mais fácil eu falar sobre um sentimento de alegria ou algo parecido do que eu falar de um sentimento de tristeza, ou, por exemplo, eu sinto inveja ou eu tenho raiva.
Então, eu acho que os pais, hoje em dia, pelo menos os meus pais, nunca tiveram essa proximidade de sentar e falar assim, pode sentir, mas a questão é o depois, como é que você vai lidar com esse sentimento, né? Então, muitos pais acabam reprimindo os filhos, falando, não, você não pode chorar. Principalmente quando é um homem falando com um outro homem, né? Você não pode chorar, você não pode ter esse sentimento. Então, faz com que as pessoas se tornem adultos com mais dificuldade de se autoconhecer e de se expressar, né? Sim, é porque não pode, né? Na verdade, o que a gente aprende é que não pode sentir isso. Exemplo é, né? O inveja, ou ansiedade, esses sentimentos são sentimentos que a gente até repugna, né? Como assim? Exato. Se alguém chegar para você e falar, nossa, você acredita que hoje eu tive que lidar com a emoção da inveja? Você fica assim, ué, como assim? Não é nem falado. Então, o autoconhecimento, eu acredito que seja o top 1 para que a gente consiga essa evolução dos sentimentos e a gente conseguir adequar o comportamento. Porque, na verdade, é isso. Se a gente não, nessa primeira, que se a gente não conseguir entender o que é as coisas, o que são as coisas, né, se conhecer, a gente não consegue entender o que é o comportamento, na verdade, corrigir o meu comportamento. Se eu não sei o que eu sinto, então automaticamente eu só vou me comportar daquela forma, né? Então é exatamente isso. E a autoanálise. A autoanálise é o que eu sempre pego no pé dos meus pacientes. Precisa se autoanalisar, que é parar e falar, olha, eu senti isso. Nossa, o exemplo hoje foi um dia, eu estou aí na época de obra, enfim, muitas coisas estão acontecendo na minha vida, e aí hoje eu parei, me deu um sono absurdo, à tarde, assim, não sou de sentir sono, um sono absurdo, e é ansiedade, eu estou ansiosa, talvez juntou aí a reforma do apartamento, primeira palestra no centro, então tá vendo? Essa autoanálise de eu dizer, olha, eu estou sentindo isso. Então, quando eu me autoconheço, eu consigo fazer a autoanálise. Né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, gente, se autoanalisa, não deixa chegar aqui não, na sessão de 50 minutos para vocês me falarem, olha, o que pode ser? É óbvio que eu vou dar esse suporte, né? Nós psicólogos estamos aí para isso, para dar esse suporte, mas a gente precisa se autoanalisar, né? Infelizmente ou felizmente, não somos eternos na vida dos nossos pacientes, né? E nem digo de vida mesmo, de ciclos, né? Então, precisa se Quando a gente não aprende a olhar para isso, né, ver o porquê disso, por que está passando, o que isso quer me dizer, às vezes a gente olha para a inveja, para a raiva, tudo, e a gente se sente culpado. Culpado. Aí vem a culpa. Aí gera outro sentimento. Não pode sentir isso, que é feio, que é pecaminoso, que é alguma coisa assim. Então, quando você tem uma atitude dessa, você se culpa. E aí gera um outro sentimento, que é a culpa, a tristeza, que a gente não sabe lidar, né? E aí, normalmente, esses sentimentos que a gente não sabe lidar, os nossos comportamentos são todos aversivos, são todos ruins. Então, se eu me culpo, eu sou uma pessoa ruim, né? E se eu sou uma pessoa ruim, por que eu vou buscar evoluir se eu já sou uma pessoa ruim, né? Então, precisa ter esse autoconhecimento, precisa ter essa autoanálise, pensar ali antes de agir, né? Então, assim, o que vai ser, eu acho que dentro aqui da doutrina, né, das religiões, a gente sempre preza aí o amor, né, principalmente dentro do espiritismo aqui, a gente sempre preza o amor, então é pensar, né, se vai ser bom para mim, se vai ser bom para o outro, se vai ser bom para mim, né, se eu estou fazendo o que eu aprendi, né, dentro do que eu acredito, dentro da doutrina, se isso vai ser bom, então pensar antes de agir também é algo que a gente precisa sempre ter na cabeça. E o equilíbrio emocional e espiritual. Então, por diversas vezes, eu não sei se aqui as pessoas fazem terapia ou já fizeram, mas por diversas vezes eu pensava, nossa, eu não vou para terapia ou não vou falar isso na terapia por vergonha. Né? Ou por diversas vezes também eu falava, ai, não vou segunda-feira para o centro porque eu fiz isso final de semana e eu não estou me sentindo pertencente àquele lugar. Então, na verdade, o equilíbrio emocional e espiritual vem disso. Vem da gente entender, se autoconhecer, se autoanalisar, e aí a gente consegue ter esse equilíbrio emocional e espiritual para se cuidar, para evoluir, né, para ajudar o outro, porque aqui a gente está para isso, né? Então, assim,
Deu para entender mais ou menos. Eu queria muito, muito, muito. Eu sempre pego... Ai, meu Deus. Eu sempre pego muito nesse pé desse modelo cognitivo aqui, que é... E eu sempre passo, tenho até uma fotinha que eu mando para os meus pacientes, eu falo, gente, carrega isso na bolsa, que vocês precisam entender que para a gente modelar comportamento, então, nossa, eu estou com um comportamento muito aversivo, muito ruim para tal situação. Não é só simplesmente eu vou mudar, em vez de eu andar primeiro com o pé direito, eu vou com o pé esquerdo e é fácil assim. Não, não é assim. A gente precisa começar a ir lá, vou ver a situação, vou ver o que essa situação me gerou. Qual o pensamento que essa situação me gerou? Depois eu penso do pensamento, qual emoção que isso me gerou. Aí depois a gente vai entender qual comportamento a gente tem que fazer. Então, bom, toda vez que... Vamos dar um exemplo. Toda vez que eu brigo com meu namorado, meu primeiro pensamento é o mais aversivo, é ruim. Eu penso em tragédia... Eu choro, e aí tá vendo que o meu pensamento já foi isso. Toda vez que eu brigo com o meu namorado, eu já penso em algo ruim. Então eu penso em fazer algo contra mim. Isso é automático. Toda vez que eu vou brigar com o meu namorado, eu vou pensar nisso. E aí as emoções são as piores, ansiedade, né? Eu fico muito ansioso. O meu comportamento é ir lá fazer o ato. Então talvez se automutilar, ou talvez ir beber, ou talvez fazer qualquer outra coisa aversiva. Então eu vou reparar nisso, vou pegar qual é a situação, modelar meu pensamento. Então o pensamento vai vir de fazer aquilo, eu vou falar, não, eu não posso pensar isso. Eu preciso pensar em outra coisa, preciso ter uma válvula de escape. Aí você vai ver que a sua emoção mesmo, ela vai baixando, ela vai tranquilizando e a gente consegue modelar o comportamento. Então, na verdade, é isso que a gente precisa entender para a gente ter um comportamento melhor, para termos comportamentos melhores. Mas ali no caso, como você colocou, eu acho que tudo isso só você vai conseguir fazer com autoconhecimento. Com autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, não consegue. E como será em que a gente se autoconhece? Que eu acho que é a parte mais difícil, né? Mas eu acredito que a terapia ajuda muito. Eu falo por mim, vou tirar aqui o meu lugar de psicóloga, vou falar por mim. Terapia me ajudou muito, com certeza. Muito mesmo. Mas estar aonde eu acredito, né, ter as escolhas nas quais eu admiro, faz também a gente se autoconhecer, né? Então, para você ver, como eu disse lá no comecinho sobre mim, eu namorava, minha família é lá de Uberaba, então imagina, conheci Chico. Mas era de uma família, minha família de lá era espírita, era de uma família católica, não me pertencia, por vários outros motivos que não vêm ao caso. E depois de quanto tempo que eu fui ter coragem de vir aqui, né? Deus teve que falar, olha, eu perdi meu pai, a primeira palestra que era de luto. Deus teve que falar, olha, minha filha, se não for agora, não vai ser. Então é ter coragem de também estar e pertencer em lugares onde a gente acredita. Né? Então, se autoconhecer é isso, a gente se autoconhece todos os dias. Mas saber a nossa história... Oi? Esse processo de autoconhecimento geralmente leva bastante tempo. É contínuo. Né? Até mesmo quando você faz um processo terapêutico, você demora para entender, e aí você tem que repetir várias vezes algumas coisas para você começar a entender. Né? Então, eu acho que também está muito linkado com o processo espiritual, né? Porque eu acho que a encarnação ela vem muito além disso. A gente está aqui de novo para tentar entender como que a gente pode melhorar. Isso é um processo, né? Nunca vai ser da noite para o dia. Então a gente está aqui e tem uma vida inteira para tentar fazer melhor, assim como o processo de autoconhecimento. Todo dia você para, reflete em relação às suas ações, às suas atitudes e como que aquilo vai afetar a vida de outra pessoa e até mesmo a sua. Eu acho que para a gente finalizar, você usou uma frase que eu acredito que é isso, que é um processo contínuo, acho que tanto espiritual quanto emocional, né, do autoconhecimento, mas eu acho que o tentar fazer melhor, o tentar ser melhor, na base, com base do que a gente tem hoje, com o instrumento que eu tenho hoje, com as pessoas que eu tenho hoje, com o ambiente que eu tenho hoje, é tentar ser melhor, tentar dar o meu melhor diante ao que eu vivo hoje.
Então é uma constante, né? Vai ser uma constância, mas que seja uma constância sempre tendo o meu melhor, assim, sempre eu deitando lá a minha cabecinha no meu travesseiro e pensar, pô, eu tentei, eu fiz o meu melhor, posso melhorar, né? Aí o autoconhecimento vem disso, né? Então, mas eu posso melhorar, eu posso fazer dessa forma. Então eu acho que o autoconhecimento é isso. Alguma dúvida? Vou deixar o meu arroba a gente fala muito sobre isso, que é @promoverpsico. Sou daqui da cidade de Dutra. Tenho valores sociais também, a gente pode conversar sobre isso, caso alguém precise, mas também deixo as minhas redes sociais e o meu WhatsApp aberto e livre, se vocês tiverem alguma dúvida, não precisamos ter vínculo né, com a Promover em si, mas teve alguma dúvida sobre esse processo, quer esse modelinho aí para ter aí no celular, para sempre lembrar que eu preciso ter essas 4, preciso ter o controle dessas 4. Controle não, né? Controle a gente vai ter ali do 2, 3 e 4, situação a gente não tem. Mas eu preciso sempre lembrar que isso daqui é que vai me dar direção. Tudo bom? Tá bom? Tudo bem? Então é isso, fé e equilíbrio em todas as direções.